Vamos abra sua Bíblia, por favor, irmão. O Salmo de número 23, no verso 5. Salmo de número 23, verso 5. Salmo por demais conhecido, né? Não só dessa igreja, como de todos os cristãos na face da terra. O Salmo de número 23. Eu gostaria de começar pelo verso 5, que diz: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Repita comigo: fazendo transbordar o meu cálice. Amém. Irmãos, avivamento é uma palavra muito moda, né? Está na moda falar sobre avivamento. E o Brasil espera um grande avivamento. E nós que moramos aqui na Grande Goiânia, nós temos o privilégio de viver numa cidade que possui megas igrejas, igrejas com milhares e milhares de membros. Mas ainda não podemos falar que o Brasil está experimentando, que o Brasil vive um verdadeiro avivamento. Há um mover, se Deus quiser, né, oramos para isso, haverá sim um dia em que o Brasil experimentará um avivamento, um varrer do Espírito Santo sobre toda a nação. Mas ainda estamos esperando esse verdadeiro avivamento. Irmãos, e para facilitar nossa meditação nesta noite, o que vem ser um avivamento? O avivamento, ele pode ser definido quando o Espírito de Deus é derramado sobre o coração do homem. O avivamento, ele é um fenômeno que, ao mesmo tempo que pode ocorrer num bairro, numa igreja, numa cidade inteira, numa nação inteira, mas ele tem que primeiramente acontecer no meu coração, no seu coração. É uma experiência também individual. Quando o meu coração é cheio do Espírito Santo, quando o meu coração transborda, como disse o salmista, tu fazes o meu cálice transbordar. Irmãos, o nosso coração, o coração do homem, pode ser simbolizado por um cálice, uma taça, um copo, que tem que ser cheio por Deus, cheio da água viva, cheio do Espírito Santo, cheio do amor que vem dos céus. O que passa disso, irmãos, é apenas força do braço do homem. Agora, irmãos, é algo tão tremendo e deve ser tão buscado por cada crente, porque você ser cheio do poder de Deus, e o poder de Deus é ilimitado. Isso significa que alguém que está avivado, que está cheio do Espírito Santo, ele desfruta de um poder sem limites. O poder de Jesus é ilimitado. A Bíblia também deixa claro que o nosso coração é o centro da nossa vontade. No avivamento, irmãos, o coração do homem tem que ser esvaziado para ser cheio por Deus. A Bíblia diz que o nosso coração é o centro da nossa vontade. Então o que tem que sair, pastor, do meu coração? Tem que sair a minha vontade. Para que a vontade de Deus, para que o Espírito de Deus, para que o amor de Deus então venha e tome lugar daquilo que estava preenchendo o meu coração. O meu coração avivado é um coração que não tem vontade. O meu coração avivado é um coração que só sabe fazer a vontade do Pai. E recebe essa bênção, que é esse poder ilimitado que vem dos céus. Irmãos, agora, tirar a nossa vontade do nosso coração é algo que dói, é doloroso, é doído.
e é humilhante, porque eu quero fazer a minha vontade, eu fui criado, eu fui ensinado a fazer a minha vontade, eu fui ensinado que eu tenho que ser feliz, eu fui ensinado que eu tenho que ter meus gostos satisfeitos, e de repente eu tenho que tirar isso do meu coração e pôr a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu ame o meu inimigo, e a vontade de Deus é que eu perdoe 70 vezes 7, e a vontade de Deus é que eu seja santo, e a minha carne não quer ser santo. Então isso se torna um processo doloroso, se torna algo caro e custoso, doído para o homem. Mas não há avivamento sem que os corações sejam esvaziados da sua vontade própria e cheios do Espírito Santo. Muitos falam em avivamento, mas avivamento, não existe avivamento sem quebrantamento, sem o esvaziar do eu, sem a minha morte. Sabe aquilo que Paulo falou domingo passado, nós comentamos? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Somente quando Cristo viver no seu coração é que você vai experimentar o avivamento de Deus. E a Bíblia diz que aquele que tem esse avivamento, rios de água viva correm do seu interior. E é por isso que muitos crentes estão na igreja a semana inteira e oram por avivamento, mas têm uma vida seca, porque o coração dele ainda não foi esvaziado. Irmãos, você, com certeza, você já foi num rio de pedras, onde a água corre por sobre muitas pedras, e algumas pedras, elas têm buracos, e a água enche aqueles buracos. Irmãos, o Espírito Santo de Deus só pode preencher um coração vazio. Se você não esvaziar seu coração da sua própria vontade, daquilo que está lá, ocupando o lugar da vontade de Deus, Deus não pode encher seu coração. O nosso coração, como eu já disse, é um cálice que tem que ser apresentado a Deus todos os dias para ser cheio por Deus. Mas, irmãos, Deus não pode encher o que já está cheio. E o que tem enchido o nosso coração é o pecado. É toda sorte de pecado, toda modalidade de pecado. Tem sujado o nosso coração, enchido o nosso coração. E o Senhor não pode derramar seu Espírito num coração sujo, num coração que não tem lugar para o Espírito de Deus. Todos os dias devemos apresentar nosso coração a Deus, para que Ele nos encha. Irmãos, sejamos sinceros. Se Jesus Cristo estivesse aqui nesse momento, Ele está aqui nesse momento, mas se Ele estivesse aqui nesse momento com uma jarra de poder do Espírito Santo de Deus, e Ele fosse passar agora em cada cadeira, em cada fileira, para encher os corações, quantos corações Ele realmente poderia encher? Ou quantos corações não poderiam receber nada de Jesus nesta noite, porque estão cheios de rancor, estão cheios de inveja, estão cheios de imoralidades, estão cheios de pensamentos impuros, estão cheios de incredulidade, estão cheios de falta de compromisso com a obra de Deus, estão cheios de si mesmo. Quantos corações realmente poderiam ser cheios? Quantos corações realmente não poderiam receber nada de Deus porque estão cheios de orgulho, estão cheios de preocupação consigo mesmo? Sabe, irmãos, lá no Salmo de número 22, é um salmo profético que aponta para a pessoa de Jesus. E lá o salmo diz: sou um verme e não um homem. Quantos corações não poderiam receber nada de Jesus porque são muito homens? Ah, pastor, eu sou de carne e osso. Você é de carne e osso, então não recebe nada. Porque os que recebem são aqueles que se consideram vermes.
que não se consideram homens. O próprio Jesus se esvaziou, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo para servir a Deus e servir aos homens. Nós somos o cálice que para servir a Deus precisa ser cheio, mas nossos cálices têm estado sujos e cheios de toda a imundície do inferno. E o Espírito Santo de Deus, que é santo, jamais vai coabitar com a imundície que há no nosso coração. A Bíblia diz que os nossos pecados nos fazem separação de Deus, nos separam de Deus. Aquilo que está no seu coração tem te separado de Deus, e o Senhor não tem podido te encher. Pastor, mas eu sou assim mesmo, é o meu jeito. O seu jeito é pecado, e o seu jeito tem impedido Deus de agir na sua vida. Irmãos, o verdadeiro avivamento depende da morte do homem. Jesus nos deu exemplo, ele esvaziou de si mesmo e morreu. O verdadeiro avivamento, irmãos, depende mais do homem do que de Deus, porque Deus está pronto a avivar, Deus está pronto a encher os seus filhos com o Espírito Santo. Mas como encherá? Se eles se negam a se esvaziar de si mesmo, se eles se negam a se submeter à vontade de Deus, a entrar num processo de morte, a ser transformado. Irmãos, todo crente tem que ser transformado. Se você é um crente e ainda não está sendo transformado, é porque seu coração está cheio de você mesmo, está cheio das suas razões, dos seus motivos, dos seus direitos, está cheio de pecado, está cheio da sua justiça própria. Irmãos, quantos crentes acham que pode ser pastor de si mesmo? Ele vai na igreja, até escuta o pastor pregar, mas não é bem assim. Eu tenho o meu jeito. O seu jeito precisa morrer, e rápido, porque senão o Senhor não poderá te usar, não poderá te transformar. Nosso maior exemplo, irmãos, é Jesus Cristo diante daqueles que o crucificaram. Como que Jesus se portou diante daqueles que o esbofetearam, cuspiram em seu rosto, bateram nele com um pedaço de cana, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, pregaram na cruz, lhe deram 39 chibatadas. Como Jesus reagiu? Reagiu como um morto. Mas nós, apenas uma palavra, apenas um esbarrão, apenas um olhar, o nosso velho homem está prontinho para revidar, para vingar, para reclamar. Irmãos, o cristianismo sem morte é diabólico, porque o verdadeiro cristianismo requer morte dos seguidores de Jesus, requer morte dos cristãos. O verdadeiro cristianismo transforma nossas vidas todos os dias. E, irmãos, o primeiro passo, o quebrantamento é só o primeiro passo para sermos cheios do Espírito Santo. Precisamos estar quebrantados, precisamos estar vazios de nós mesmos e cheios do Espírito Santo. Precisamos estar diante de Deus vazios, para que Ele possa nos encher com o seu Espírito. Devemos todos os dias apresentar nosso coração diante de Deus, vazios de nós mesmos, para sermos cheios da água viva. Muitos pensam que morrer para Deus, muitos pensam que se esvaziar de si mesmo, que matar o seu eu, matar a sua vontade, deixar a sua vontade ser substituída pela vontade de Deus, trará infelicidade. Irmãos, é justamente ao contrário. Somente quando nós morremos com Cristo é que podemos viver a vida abundante e poderosa que Jesus tem para cada um de nós. Eu não sei a sua Bíblia, mas a minha Bíblia diz que os desertos se transformarão em mananciais, que os lugares secos serão inundados de água,
Irmãos, isso é avivamento. Isso é avivamento. Não há avivamento com coração sujo, porque não há comunhão entre luz e trevas. Não há avivamento com o coração cheio de homem, da vontade humana, porque Deus é soberano e a sua vontade tem que prevalecer. Não teremos avivamento enquanto o pecado não for derrotado. Enquanto o pecado não for derrotado, enquanto o pecado não sair, não há libertação. A igreja está cheia de crentes salvos, sim, mas crentes que não foram libertos, porque são salvos em Jesus Cristo, frequentam a igreja e entregam suas ofertas e dízimos, mas ainda não largaram o pecado, e se o pecado não saiu, não há que se falar em libertação, são crentes oprimidos por Satanás. E isso nunca foi a vontade de Deus, porque nós somos chamados para a salvação, é verdade, mas não é só para a salvação, nós somos chamados para purificação, libertação, nós somos chamados para sermos libertos, inclusive da nossa própria vontade. Para termos uma vida com Cristo, é necessário um coração limpo e vazio da nossa própria vontade. Lá na primeira carta de João, no capítulo 1, verso 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O versículo podia parar aí, não podia? Mas não para. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar. Irmãos, há uma purificação. Depois da salvação, há um processo de purificação, há um processo de morte carnal, há um processo de crescimento espiritual, há um processo de entesouramento do poder de Deus, há um processo em que vai jorrar a água do seu interior, a água que vem dos céus, e essa água que vem dos céus vai jorrar de você e vai alimentar até seus irmãos, aqueles que estão perto de você. A Bíblia também diz lá em Colossenses capítulo 3, verso 15, que nós devemos ter paz em nosso coração. Se você não está tendo paz, é porque há pecado no seu coração. Você sabe, Deus também sabe. E há muitas pessoas que colocam a culpa da sua falta de paz no outro. Eu vou te falar algo. Escreva aí para você não esquecer. O pecado de outra pessoa não tira a sua paz. Aquilo que tira a sua paz é o seu pecado. Eu estou assim por causa de fulano, estou assim por causa do meu marido, estou assim por causa dos meus filhos, por causa dos meus pais. Mentira! O único pecado que tira a sua paz é o seu próprio pecado. E ele precisa ser vencido, porque se você não vencer o pecado, jamais você vai experimentar o ser cheio do Espírito de Deus. Enquanto não dermos o nosso lugar a Jesus, não experimentaremos um avivamento. Não teremos um cálice cheio, não teremos um coração cheio e transbordante. Irmãos, se nós estamos vindo na igreja e não abandonamos o pecado, Deus não pode fazer nada. Mas se você quer experimentar algo real, algo tremendo, se você quer ver o inferno recuar diante de você, se você quer ver as pessoas serem curadas através da sua instrumentalidade, se você quer ver os demônios fugirem na hora que você chega, se você quer ver as coisas transformarem na hora que você chega, se você quer experimentar uma vida de paz e de alegria, se você quer experimentar, conversar com Deus todos os dias, esvazie o seu coração, limpe o seu coração, através da confissão, confesse os seus pecados, deixe Deus encher seu coração com aquilo que vem dos céus, e se prepare para voar como as águias.
se prepare para conhecer a verdadeira felicidade. Nós temos visto muitas pessoas fazendo coisas, trabalhando para Deus. Irmãos, eu nunca vi um erro pior do que esse. Alguém querer trabalhar para Deus. Deus não precisa do seu trabalho. Deus precisa do seu coração limpo, do seu coração livre para receber o maior poder que existe na face da terra, o Espírito Santo de Deus. Que você entenda que o seu coração, pega aí, põe a mão no seu lado esquerdo aí, mais para o centro assim, que é onde está o seu coração, e diga: esse é um cálice que Deus me deu para receber o vinho que vem dos céus. Senhor, eu te peço, vem limpar o meu coração, o meu cálice, com o sangue do Cordeiro, porque assim, e somente assim, poderei receber o Espírito de Deus. Me ajuda a morrer a cada dia, que Cristo viva, que Cristo cresça no meu coração, que a minha vontade desapareça e que eu diminua a cada dia, a cada manhã. Senhor Deus, nós oramos pelo verdadeiro avivamento neste lugar, o avivamento que traz transformação, poder, alegria, vitória, em nome de Jesus. Amém.